muchachos, ¿cómo están? Yo soy Carolina Diniz, tu profe de espanhol. E hoje eu vou te contar uma coisa muito interessante. A gramática te ajuda a falar bem espanhol. Ao contrário do que muita gente anda dizendo por aí, saber bem gramática te ajuda a aprender uma outra língua estrangeira. Tem muita gente no mercado desconstruindo, desfazendo da gramática, mas o certo é que quando a gente sabe um pouco de gramática, a gente consegue estudar de uma forma organizada e muito mais produtiva. Isso acontece porque todos nós temos na nossa cabeça uma gramática internalizada. Todos nós sabemos construir frases, conjugar verbos, tudo isso intuitivamente. Você pode não saber falar, essa oração é oração subordinada, completiva nominal, oração subordinada, adjetiva restritiva. Você pode não saber falar, fazer essa análise sintática. Você pode não saber a classe morfológica das palavras, mas você tem que saber o uso. Por exemplo, quando você vai contar um caso que aconteceu com você ontem, você não coloca todos os verbos no passado? E você fica pensando se é passado, presente ou futuro? Não, não é? Esse é o uso inteligente da gramática, é você conseguir organizar sujeito, verbo, objeto e colocar cada coisa encaixadinha no papel que ele tem que cumprir de uma forma inteligente, de modo que as pessoas entendam o que você está falando, e isso acontece na aprendizagem de língua estrangeira. Então, vamos pensar nessa frase. Quando você chegou, eu já tinha saído. Aqui a gente tem dois passados, né? Primeiro, eu saí e só depois que você chegou. E você consegue perceber que a gente tem duas ações passadas e uma é anterior a outra ação também passada. Você pode não saber o nome, né? Pretérito mais que perfeito, composto nesse caso. Ou pretérito perfeito, o que for. Você pode não saber, mas você entende o uso. Você entende que qual que indica que eu saí primeiro, que você chegou depois, etc. No espanhol é a mesma coisa. Se a gente fala, quando llegaste, eu havia salido, você não precisa saber o nome, a classificação gramatical, morfológica, mas você tem que entender que, para falar de uma ação que aconteceu no passado, é tal passado. E se é um passado mais passado ainda, vai ser tal passado, ok? E o que eu acho que de gramática você tem que saber para aprender a falar espanhol direito? Verbo. Ai, Carol, mas eu não sei esse negócio de verbo, modo, tempo, não sei o que, nem em português vou saber em espanhol. Olha, depende. Você quer se comunicar bem? Você quer falar corretamente? Porque senão você vai gastar um tempão tentando falar com as pessoas não vão entender se você está contando um caso que aconteceu ontem, se você está mandando falar alguma coisa. Então, a precisão linguística passa por saber bem os verbos. Sim, algumas coisas requerem mais esforço que outras. Algumas coisas você vai numa gramática muito intuitiva, né? Nessa sua gramática internalizada. Outras você tem que trabalhar. Por quê? Porque para ter barriga de tanquinho em espanhol, você tem que estudar muito verbo, ok? Beso grande, nos vemos!